Graça e paz. Vamos continuar aqui o estudo da liberdade em Cristo, pela graça de Deus, que está aqui no livro de Gálatas. Nós estávamos lendo no último, lemos até Gálatas capítulo 2, versículo 16. No final de Gálatas 2, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, quando ele estava repreendendo a Pedro e aos judeus que estavam junto com ele lá. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. E aí no 17 diz assim, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Ele está perguntando assim, Jesus mandou pregar o evangelho da graça, que é justificação pela fé nele. Então, se nós que somos pecadores, por termos a nossa fé em Jesus e sermos justificados nele, então Cristo é ministro do pecado. Porque Jesus está falando que eu sou justificado nele e eu sou pecador, estou no pecado, mesmo sendo justificado pela fé nele, então é ele ministro do pecado, é ele que está endossando o pecado. Eles compreendiam isso? De forma nenhuma. Só compreendiam isso de maneira de lei, de letra. Aí ele diz assim, de maneira nenhuma. Pô, se Jesus destruiu o pecado nele, levou o pecado sobre ele, agora sou justificado por meio dele e eu sou pecador, continuo pecador. Então não adiantou de nada o sacrifício de Jesus. Então Cristo é ministro do pecado. Porque se torna edificar aquilo que destruir, quer dizer, Jesus destruiu o pecado em si mesmo. Constituo-me mesmo como transgressor. Quer dizer, se Jesus destruiu o meu pecado nele, ele pagou o preço, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Então, se ele constitui de novo eu como pecador, então ele mesmo é que é o transgressor. Jesus é que é o transgressor. Quando a pessoa prega isso, você está pregando que Jesus é o transgressor. Entendeu? Ela está atacando Jesus sem saber, por falta de conhecimento. Ela está falando que Jesus é que é o transgressor. Aí a palavra de Deus diz, aí no 19 diz assim, porque eu pela lei estou morto para a lei para viver para Cristo. Quer dizer, eu pela lei estou morto, pela própria lei. Morto por quê? Porque eu cometi os meus pecados e eu era retarguido como transgressor da lei. Mas em Cristo, eu fui morto para a lei. Por que morto para a lei? Porque Jesus foi morto no meu lugar. E agora, com a ressurreição de Cristo, eu vivo para Deus por causa de Jesus Cristo. Aí ele diz, já estou crucificado em Cristo. Jesus não foi morto lá na crucificação? Por isso que está escrito, dizendo, porque eu pela lei estou morto para a lei. Que pela lei Jesus foi julgado pela lei, pagou o preço da maldição pela lei, entendeu? Por nosso lugar. Então eu já fui morto para a lei. Agora eu já estava crucificado em Cristo. Quando eu creio em Jesus, quando eu creio no Senhor Jesus, no sacrifício dele, já fui crucificado nele. E continua aqui no 20. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque que se a justiça provém da lei,
segue-se que Cristo morreu em vão. Isso é forte demais. Se eu quiser, se eu fui crucificado em Cristo, como diz aqui, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, porque se eu sou o corpo de Cristo, se eu sou membro do corpo de Cristo, se eu sou a igreja de Jesus, então é Cristo que vive em mim, eu estou nele. Se eu sou esse dedo aqui, eu sou o dedo que está em Cristo. O corpo é de Cristo, eu sou o dedo de Cristo. Por quê? Porque eu vivo na fé no Filho de Deus, está escrito aqui no 20, o qual se entregou por mim. Eu posso viver na fé, ele se entregou por mim, se deu por mim, sofreu o preço por mim, ele pagou o preço por mim. Ele se entregou, se deu, tudo aquilo que ele passou lá, foi o que eu teria que passar, você teria que passar. Mas, porque ele passou, ele pagou o preço, eu não preciso passar mais por isso. Aí no 21 diz, não aniquila a graça de Deus, porque aqueles que não vivem, não creem em Jesus, a graça de Deus para eles é aniquilada. A lei, o peso da lei continua sobre a cabeça deles, porque a graça de Deus para eles não vale nada. Nós vamos ver isso mais para frente. A graça de Deus para eles não vale nada. Então eles vão chegar diante do tribunal de Deus sem a graça, sem a justificação. Por quê? Ainda no 21, porque se a justiça provém da lei, se a justiça provém das obras, se a justiça provém dos dogmas humanos, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça fosse por causa dessas palhaçadas que esse povo cria para incutir na cabeça das pessoas, para que Cristo viria aqui? Morrer. Por que Cristo teve que vir morrer? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue andar 100% naquilo que a justiça de Deus perfeita exige. Porque a pessoa pode não adulterar fisicamente, mas adulterar na mente. Jesus disse lá em Mateus, se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Não é só a mulher, o homem também olhando para a mulher e mulher olhando para homem. Então, diante desse crivo da justiça de Deus perfeita, será que eu passo? Passo não, né? Você que vive falando mal da vida dos outros, julgando os outros, que isso é no meio dos religiosos, isso é prática. Como que essa prática fosse um mandamento de Deus para a salvação. Isso é prática. No meio dos ditos povo de Deus. E você acha que você está passando lá? Que a justiça de Deus, que é perfeita, deixa isso aí passar? Você aniquilou a graça de Deus. Se você não tiver firmado na fé em Jesus Cristo, falou mal dos outros, já era, está condenado. Caluniou os outros, está condenado. Julgou os outros, está condenado. Entendeu? E as pessoas estão sendo guiadas e levadas para o abismo, pensando que estão seguindo o caminho que é Jesus. Não estão no caminho que é Jesus, estão no caminho religioso. Porque o caminho que é Jesus é o caminho na fé, naquilo que ele fez, na graça dele, no sacrifício que ele fez perfeito diante de Deus. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.